Oh, amigo, fico feliz pelo respeito e compreensão dessa obra grandiosa. Fico feliz porque agora Herculano está sendo respeitado e você está ajudando nessa divulgação, porque ele merece carinho, merece compreensão. Que você possa continuar conseguindo divulgar o que a própria fundação criada em homenagem ao pai e à mãe não consegue. Obrigada, querido divulgador. Obrigada a sua esposinha também. Continuem na luz. Que Jesus agradeça a vocês esse trabalho de merecimento a um homem que tanto fez pela doutrina, meu pai. Obrigada. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Aqui estamos para mais um programa, O Metro que Melhor Mediu Kardec, sempre na companhia da querida Dona Heloísa Pires, a filha do Herculano, educadora espírita. E a gente, a cada mês, traz aqui uma obra, um texto, algum aspecto da vida desse homem extraordinário. E agora estamos no mês de Herculano. Tá? Que programa especial! O Herculano faz aniversário agora em setembro, né? A gente vai tratar direitinho, trazer a data de Herculano aqui, o seu nascimento, e vamos falar sobre o ser e a serenidade, né? Esse homem verdadeiramente sereno. Bem, pessoal, eu não tenho apenas esse programa com Dona Heloísa, que acontece todo segundo domingo do mês, né? Eu tenho 8 programas, 4 aos sábados e 4 aos domingos, né? Então, no primeiro sábado, a gente tem Charles Kemp, um programa sobre Leon Denis. No segundo sábado, a gente tem o César Perry de Carvalho, um programa sobre memórias e reflexões. No terceiro sábado, a gente tem Carlos Sete Baixos, um programa documental sobre fontes primárias, as pesquisas sobre Kardec. E no quarto sábado, Leonardo Marmo Moreira, trazendo aqui Chico Xavier, programa sobre sua vida e sua obra. Aos domingos, temos no primeiro domingo Ana Maria Miranda, filha do Hermínio Corrêa de Miranda, trazendo aqui alguns aspectos sobre a vida e a obra do Hermínio. Da mesma forma, Heloísa, hoje, como acontece todo segundo domingo, alguns aspectos da vida e da obra do seu pai Herculano. No terceiro domingo, Silvio Mariano, comigo aqui, um grande pesquisador, um programa sobre livros, resenha literária, trazendo aqui a cada mês 2 obras para conversar conosco. E encerrando, no quarto domingo do mês, Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra, trazendo aqui as fontes primárias, revelações para o movimento espírita sobre a vida e a obra do Dr. Bezerra de Menezes. Né? 8 programas, sempre esses 8 programas fixos, mas quando há o quinto sábado ou o quinto domingo, a gente traz aqui um convidado avulso. Isso aqui é o Escrete de Ouro, não é? Agora não dá para fazer todos os programas com tanta gente boa que tem no movimento espírita, né? Então, quando há o quinto sábado ou o quinto domingo, a gente convida um do mesmo nível desses aqui com quem eu faço mensalmente, né? Apenas não couberam, né? Porque não tem como, né? O tempo é escasso. Ok, pessoal. Então vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de encontro, de reencontro com Heloísa Pires e trazendo aqui a mensagem viva deste homem que foi o maior filósofo espírita brasileiro, professor José Herculano Pires, a saber, o metro que melhor mediu Kardec. Então, pessoal, é isso. Vamos lá iniciar. Vou colocar a Dona Heloísa aqui no fronte. Pessoal, pronto, já estamos aqui com Dona Heloísa Pires para mais um programaço no mês de setembro. Setembro é o mês da primavera, das flores, de muita coisa boa.
mas parece que é um mês importante para a dona Heloísa e para todos nós. A gente vai saber por quê. Tá? Dona Heloísa, boa noite. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Estão bem, meu coração está sereno, porque uma força maior, Deus, vela por nós. Olha, como eu falei, dona Heloísa tem uma data magna nesse mês de setembro, né? É lá para o fim do mês, mas é setembro. Dia 25 de setembro de 1914, reencarnou um espírito de luz, né? Um espírito de luz, que nós chamamos o professor José Herculano Pires, e a senhora, resumidamente, chama apenas de papai, chamou papai durante a vida toda. Né? Sim. Dona Heloísa, 110 anos redondo, né? Que data é essa, né? Nossa, que maravilha! E agora, mais do que nunca, compreendido, homenageado, se bem que às vezes alguns raros falam assim, mas ele devia fazer mais caridade. Eu falei, vai ler a biografia dele, que o que ele mais fez nesta encarnação foi caridade, dando, como o Chico fazia, do pequeno ordenado dele, trabalhava em 2 lugares, ajudando o próximo, fundando em Avaré Adolescente um centro de assistência a crianças e idosos necessitados. Lê, pesquisa, a vida toda. Depois, trabalhando no Laria, que o povo lá, os trabalhadores ganhavam muito pouco, ele, todo os jovens com ele iam lá auxiliar. E ficavam, ele e minha mãe, de madrugada, consolando pais que perdiam filhos, avós desesperadas. Exemplo de caridade. Então, nessa hora, eu falo, leiam a biografia do Jorge Risini. Eu tenho um livro humilde, Herculano, o Homem no Mundo. É um livro de amor, fininho. O Molina já disse para eu dar para ele, eu vou dar para publicar, porque eles pensam que porque é intelectual não ajudou o próximo. Pelo amor de Deus, não fala tolice. Vai primeiro pesquisar. Dona Heloísa, aí eu queria lhe perguntar, claro que vai ter, não é? Mas qual será o grande evento em homenagem a Herculano que acontece aí em São Paulo, agora em setembro? E Dona Heloísa vai participar? O dia 24 eu vou falar sobre o pai. Dia 25 vai ter parece como uma roda de conversa. É uma semana de comemoração para este grande, nobre, caridoso e humilde espírito, José Herculano Pires. Chegando do lado de lá, todo mundo vai ver. A turma até duvida, porque era quase um sábio. O pai trouxe de outra encarnação um conhecimento. E, além disso, era amoroso. Coisa linda, que espírito, que grau magnífico. E a mãe também. Quando o pai era como os bastidores, quando meu pai desencarnou, fazia palestras lindas no centro que ele fundou. Sentadinha, calma, e eu pensava, meu Deus, como ela é inteligente, fez questão de se esconder. Mas o pai sabia. Os livros ele escrevia, passava primeiro para a mãe analisar. E aí foi que ela aconselhou ele escrever de novo sobre a mediunidade, bem simples. E ele foi e escreveu. Aí, quando mostrou, ela falou, mas podia. Ele falou, agora chega, bichinho, agora chega. Ai, eu não sei escrever menos do que isso. Aí ela ficou satisfeita. Então, uma encarnação linda o casal. E o pai, até hoje, eu paro e penso, como podia ser um sábio, um intelectual e um coração boníssimo, que dedicava seus livros ao barbeiro, era o amigo grande dele, o barbeiro, a senhora que trabalhava lá em casa, Maria, que levantava, aprontava o café do pai. Ele conversava com a Maria como conversava com os amigos dele, sobre assuntos do dia a dia,
valorizando aquela criaturinha linda que auxiliava a mãe nos serviços domésticos mais difíceis. E ela ficou conosco depois que foi expulsa pelo irmão quando os pais morreram. Ela morou conosco, virou nossa tia, dormia ao nosso lado, até o desencarne dela, que desencarnou com bastante idade. Então, foi sempre um exemplo de amor. Ele não via extrato bancário, ele não via posição social, ele não via bobagem, cor da pele, não, não ligava para. Ele só queria conversar com o irmão, com o amigo. Oh, meu Deus! Tem que pesquisar. Do lado de lá, vamos ver, que eu não estou exagerando. Até não falo tudo, que vai parecer exagero. Dona Heloísa, a senhora falou um detalhezinho aí que eu não sabia. Eu queria que a senhora contasse isso. Quer dizer que o Herculano presenteou, homenageou o barbeiro? Foi isso? Barbeiro. É, tem, no livro tem, dedico a, era o barbeiro dele em Avaré, um dos maiores amigos do pai. Ele nunca fez distinção entre as pessoas. Ele descia para fazer a palestra dele quando ele ou chegava depois que compraram uma casa, que o sogro de Lenilda vendeu um apartamento em Santos e deu dinheiro para comprar uma casa, onde eu sento até hoje. Ele abraçava todo mundo, tratava todo mundo do mesmo jeito e não se impressionava com riqueza, posição social, porque é passageiro, mas que bobagem! O que fica é a bondade que se tem. Até Roberto Carlos conta uma música, tudo é bobagem, vale ter Jesus no coração. Isso nos acompanha. Ô, Dona Heloísa, eu acho esses detalhes às vezes tão bonitos e tão importantes, e a gente sabe que Herculano era muito ocupado. Mas me diga uma coisa, quando ele vinha do trabalho ou fim de semana, Herculano parava assim na rua para conversar com um vizinho ou outro, bater papo. Conversava, ele fazia tertúlia. Uma vez por mês, quando mudamos para a Rua das Rosas, os vizinhos eram convidados todos. Não se falava espiritismo, falando. Com muito jeito, nas poesias, nós, crianças, auxiliávamos, falávamos poesia, e ele apresentava a doutrina espírita como ensinamento, que é a verdade de Jesus. Então, ele apresentava nas torturas a figura maravilhosa de Jesus de Nazaré e os ensinamentos. Toda a vizinhança, todos que nós conhecíamos iam nas torturas se tornar espírita. Inclusive Assunção de Luca, que eu frequentei 20 anos a Casa do Caminho no estado de Israel, ela é irmã Lourdinas, e o pai dela trabalhando na PESP, depois que conheceram o pai. As tertúlias. Quer dizer que não era só Dona Maria Virgínia Pires, o Herculano era adorado pela vizinhança também, né? Era nossa! E ele nunca dirigiu, ele ia de táxi ou de ônibus. Ia muito de ônibus. Ele e a mãe de mãos dadas, ou a mãe carregando a lua, o pai punha as mãos nas costas dela, e a vizinhança cumprimentava. Assunção de Luca, num artigo que ela escreveu para a tia Amélia, ela contou que ficava esperando o pai e a mãe passarem, que achavam lindo. Aí ele entrava no ônibus, ela ficava dando tchau e ele no ônibus. Dona Heloísa, eu só lamento uma coisa, lamento mesmo, né? Eu fico pensando, se Herculano, na época que ele viveu, tivesse esses celulares tirando foto o tempo todo, né? Tivesse o YouTube para a gente gravar as coisas, ô Dona Heloísa, né? Nossa Senhora! Ia- Olha, Eu tenho a impressão que Herculano iria adorar esse trabalho que a senhora faz aí, das lives. Eu acho que Herculano ia usar isso com nossa! maestria. Ele ia utilizar as lives também. Herculano, interessante, ele era um homem antigo e moderno. Ele estava onde era necessário e sempre educado, nunca viu o pai ofender ou magoar alguém.
Só quando fizeram bobagem com a doutrina, ele falava com firmeza. Isso ele não admitia. Mas, se não, encantador. Nossa, Dona Heloísa, veja bem, eu queria também, a gente falou dessa data, e daqui a pouco a gente vai falar sobre Herculano, o que ele exemplificou através de uma obra dele. Mas, Dona Heloísa, a gente teve semana passada um evento na Casa dos Humildes, né? O César Perry veio de São Paulo, a gente recebeu, né? Então ele veio lançar o livro, uma noite especial, né? O livro de o Leopoldo Cirne, Cine, né? né, Leopoldo? É. Leopoldo Cirne, né? O sucessor de Bezerra de Menezes na FEB, né? Mas, Dona Heloísa, olhe, o César Perry, de longe, ele tem aquele jeito dele introvertido, mas, Dona Heloísa, ele foi bem recebido e ele conversa, gosta de conversar, risonho, se sentiu muito bem. Aí eu quero perguntar, eu vou perguntar porque eu já sei. Eu fiquei aqui vibrando porque Dona Heloísa Pires disse que viu o vídeo, né? Viu a Vi, eu palestra. vejo sempre o seu trabalho, a Casa dos Humildes, linda. Nossa, eu vou até mandar a todos que frequentam a Casa dos Humildes o meu abraço e eu desejo que continuem, porque é uma luz no planeta Terra. Pessoal, Dona Heloísa estava dizendo aqui, né? Tinha muita gente, estava tão bonito que parece que a gente conhece as pessoas, já esteve ali, né, Dona Heloísa? Né? É. E realmente também nos encontramos no mundo espiritual. A família espírita se conhece, é claro. Frequentamos até palestras de vez em quando no mundo espiritual. Agora, deixa eu dizer uma coisa, viu? Heloísa Pires obsedia a Casa dos Humildes. Vou lhe Muita dizer, alegria. com muita alegria, a senhora obsede a Casa dos Humildes. Dona Heloísa já sabe, Felicidade e alegria. Dona Heloísa sabe, ela me conhece, que eu falando assim não vem coisa ruim, né, Dona Heloísa? É só, Não, nossa, você é uma luz na terra é também. só uma brincadeira. Dona Heloísa, eu estou brincando, porque tem uma moça lá, amiga da gente, que outro dia saiu com essa. Não, sou feito Dona Heloísa, né? Não tenho medo, mas não tenho pressa. Aí eu fiquei rindo, tá vendo? A senhora está Ah, ali presente. eu aprendi com um menino da Rádio do Tavares, é Tavares também, da Web Rádio Luz. Ele que disse, eu não tenho medo, mas não tenho pressa. Então, eu logo adotei, mas falo, o Wagner que falou, o Wagner de Sorocaba. Aí, Dona Heloísa, é isso. Agora eu queria também tocar aqui num ponto com a senhora, porque diz respeito a Herculano, né? O César Perry foi apresentar o livro, Dona Heloísa, e a gente sabe tanto a história de Herculano como a de César Perry. Veja bem como a história se repete. A senhora contou muito aqui que na época da perseguição a Herculano, Herculano perdeu o programa de televisão, perdeu, né, programa de rádio, As tudo. bibliotecas, onde vendiam livros, tiraram os livros de Herculano. Foi um horror, foi um horror. Passou, passou. Hoje ele é homenageado, querido, mas como ainda somos muito ignorantes, mesmo nós espíritas, porque ainda que um irmão estivesse errado, há que ampará-lo, foi o que Jesus ensinou. Mas já passou, graças a Deus. Não, Herculano venceu com mas a espiritualidade, com a ajuda. eu queria perguntar à senhora, porque a senhora sabe que o César Perry, né, em determinado momento, Sim, ele que foi e Nestor Majota eram dois amigos, não permitiram que ele continuasse na FEB. Ele saiu, foi um problema triste para o movimento. Dona Luísa, mas é o que eu queria dizer. Leopoldo Cirne, o Bezerra de Menezes morre, o Bezerra foi quem indicou o Leopoldo Cirne para ser o vice e assume Leopoldo, né? Mas Dona Heloísa depois, agora veja bem,
do mesmo jeito que César Perry, fizeram com Leopoldo. Sabe por quê? Porque ele queria democratizar o movimento, né? Então, abrir para outros grupos participarem, e ele foi desinfestado da FEB. Dona Luísa, 100 anos atrás, 100 anos depois, acontece a mesma coisa com César Perry, mas também aqui, por isso que eu estou tocando com a senhora, aconteceu com o Herculano, né? Então, quando a gente fala que o Herculano viveu, né, a luta pelo ideal, não é no sentido poético figurado, não. Às vezes é luta mesmo, né, dona Heloísa? Está mesmo. Ele tem uma poesia na hora do testemunho, que ele diz quando chega a hora de testemunhar o que a gente realmente respeita, há que fazer o que é necessário. E era o que ele fazia. Ele falava, ele perdia, tiravam um programa da rádio, tiravam de jornais, tentava acabar com ele, mas não conseguiram. O tempo passou e ele foi respeitado. Nestor Mazotti amava muito meu pai, e César Perry também. Até hoje foram os únicos dois presidentes da FEB, ele até falou isso lá na noite, que não foram os tenguistas, né? Nestor e o César Perry. E o Nestor também era um gentleman, né? Uma pessoa Ai, eu educadíssima. amo Nestor, simpático, agradável, respeitador, incrível, falava bem. Ele, César, são exemplo de espíritas equilibrados, produtivos, felizes hoje. Nestor já está no mundo espiritual. César voltou a sorrir, pelo menos nas fotos que você apresentou, ele está com um rostinho bom, alegre, os olhos, o sorriso, porque ele andou um tempinho deprimido quando eu encontrei na Essa rádio, ele fase. estava até com uma sombra de tristeza, porque pedrada de amigos, que se diz amigos, dói, né? Nossa, devem doer. Dona Heloísa, então fica aqui essa lição desses homens, porque hoje a gente tem um movimento espírita, que a gente respira e tudo, mas tiveram homens lá atrás que enfrentaram tempestades, né, Dona Heloísa? Tempestades e venceram. Nossa Senhora! E hoje até está uma abertura muito grande, que às vezes querem modificar o evangelho, modificar a doutrina, e não há uma reação educada, alegre, tranquila. Nós temos que falar, não, não pode, ninguém pode modificar a doutrina, porque ninguém teve assessoria de Kardec. O que é isso? Quem você pensa que é? Outros querem cobrar. Ainda uma certa pessoa disse que o pai que mandou. O que é isso, gente? A paideia foi criada sem fins lucrativos. Meu pai morreu na casa que comprou, ele tinha 2 empregos de jornalista, comprou no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Andava, não tinha nem carro, andava de táxi, muitas vezes de ônibus. Dona Heloísa, agora uma coisa que é um momento histórico também, um momento de respeito, que hoje, claro, a senhora é a filha, representa Herculano aqui, a família. O Herculano teve muitos embates com a FEB, mas Nestor Mazotti se tornou presidente da FEB e convidou Heloísa Pires, né, para o No congresso que a Congresso. FEB realizou, um Nossa, reconhecimento, o tempo, né? Não, Nestor era muito justo, ele nunca faria uma injustiça. Mesmo se ele não concordasse, ele era muito elegante. Não, ele não faria nunca, não magoaria alguém, nossa. Mas no congresso que eu fui, eu olhava, falava, pensava, quem que estava tão contra meu pai? Não era contra meu pai. O problema era o corpo fluídico de Jesus, que meu pai disse e publicou, e ele falou: não podemos deixar essa bobagem ficar no Espiritismo. Deram apoio, claro que depois caíram em si, provavelmente.
porque Jesus não era um ator, ele fingiria sentir dor, fingiria que saiu sangue quando ele foi chicoteado, poupe-me. Então o pai falou que precisava, várias instituições ficaram meio arrepiadas com a atuação do pai, ele ficou praticamente isolado, mas não ficou triste, ficou bem-humorado, ia no clube dos jornalistas espíritas que ele fundou, um grupo pequeno de jornalistas e não jornalistas. E ele dizia: se eu estiver errado, vão descobrir. Mas se eu estiver certo, terei a proteção de que necessito para o Espiritismo vencer. O corpo de Jesus, diz Kardec em A Gênese, é de carne. A grandeza dele era o espírito, revestido do melhor perispírito que veio à Terra. E a verdade apareceu, graças a Deus. E amo muito o pessoal da FEB, no Congresso Martinha, Campete, me trataram com muito amor, em homenagem, é claro, ao Nestor Mazotti, que tinha um vozeirão, falava também com firmeza. Foi uma hora de muita alegria no meu coração, e mais agora que vejo todo mundo reconhecendo, Herculano estava certo. É muito importante isso. Dona Heloísa, e para aqueles mais novos que nos ouvem, hoje a FEB retirou o Rustem do seu estatuto, não está mais lá. Isso tudo que a gente falou aqui hoje é história, mas é necessário a gente conhecer, né, Dona Heloísa, tudo isso para a gente ver o caminho. Porque até a gente pode entrar numa dessas, num erro. E aí tem que reconhecer e explicar, voltar atrás, pronto. Quando Paulo de Tarso pede 10 vezes desculpa a Estevão por tê-lo apedrejado, ele que mandou que apedrejasse, foi o autor. Estevão diz, para Paulo, na terra só Jesus não pecou. E é verdade, todos nós cometemos erros pequenos ou grandes. Passou, a maioria já reencarnou, está do lado de lá e vai dar tudo certo. Quando eu chegar lá, vou procurar todo mundo e abraçar. Dona Heloísa, vamos lá. Olhe, o mês de Herculano, eu fui para minha estante e fiquei olhando, né? O que é que eu vou levar para conversar com Dona Heloísa sobre o mês de Herculano? Aí eu escolho, mas eu sempre faço a sugestão para ela, né? E Dona Heloísa, escolha boa, maravilhosa, Ai, linda eu essa amo obra. esse livro, eu amo esse livro. O Ser e a E a Serenidade. serenidade, né? De Herculano. Herculano diz que existem os falsos serenos, que estudam gestos, que falam com uma voz serena, mas eu diria que eles sempre, de repente, numa hora de raiva, descobre-se que não há serenidade. O pai foi um homem sereno, a mãe boníssima, maravilhosa, vivia para ajudar o próximo, mas ela às vezes ficava aflita. O pai tinha uma confiança em Deus absoluta, uma fé, nossa, até hoje eu fico admirada. Pessoal, eu e Dona Heloísa, antes de gravar, de eu apertar a gravação, a gente estava conversando aqui sobre essas coisas, né? Dessa serenidade ensaiada, da vozinha melosa, né? Uma pena que eu não posso trazer o que a gente conversou aqui ao vivo. Uma pena não, ainda bem. Fica só Ainda entre mim e Dona Heloísa. se não teríamos problema. Não, não falamos nada grave. Foi uma análise discreta, tranquila, que temos que fazer para não entrarmos no barco errado. Perfeito. Todos estamos sujeitos a uma perturbação e a um erro, se não permanecermos em oração e vigilância, como aconselhou Jesus, o mestre de Nazaré, o exemplo de serenidade até preso na cruz, sofrendo dores incríveis, dificuldade de respirar, e ele pensando em nós e na mãezinha dele, pedindo que Deus nos perdoasse, porque não sabíamos o que estavam fazendo. E que João
o evangelista cuidasse da mãe dele, porque sabia que os sacerdotes naquela época perseguiriam a sua família, como era costume. Jesus é lindo demais. Dona Heloísa, veja bem, eu separei em 4 partes, 4 perguntas, que são capítulos da obra, né? Capítulo. Veja bem, o primeiro capítulo, o Herculano trata de um homem sereno, como seja esse homem sereno, né? Aliás, esse biótipo da serenidade veste muito bem Herculano, viu? Nossa, Parece e que é ele dito mesmo. isso, parece mentira que tenha havido um homem tão sereno no meio de tantas confusões da terra. Pois é, ele diz o seguinte, dona Heloísa, logo no início do capítulo, que o homem sereno é aquele em paz, em contato com a natureza, o céu azul, o verde das matas, mas é aquele que mantém a tranquilidade nas tempestades da vida. É isso mesmo, dona Heloísa? É verdade. Que coisa terrível! As pessoas se perdem por qualquer problema e gritam, e choram e entram em depressão. Gente, existe hoje recurso até de especialista, psiquiatras, psicólogos e a casa espírita, que dá homeopatia preciosa que nos cura. Claro que nós também atravessamos tempestade. Seria errado não atravessar. Nas horas de tempestades, o que minha mãe fez? Eu ia atravessar e atravessei com muita classe. Não graças a mim, graças à minha mãe, meu pai, o auxílio da Federação Espírita do Estado de São Paulo. O centro do pai ainda não existia, minha mãe me pegava e levava lá. Eu passei pela consulta, tomava passe, e foi como se eu tivesse e tive o melhor tratamento para evitar que aquilo me magoasse ou me perturbasse a saúde. Até hoje eu agradeço a FESP, a Dona Rosa, que já desencarnou, Dona Iane Carvalho e a Dona Maria Virgínia Ferraz Pires, minha querida mãe, e meu pai na retaguarda, José Herculano Pires. Me amavam tanto, me envolviam tanto, tantas pessoas, que eu passei, hoje eu olho para trás e eu falo, eu não acredito. Eu nem fiquei nervosa, eu cuidei dos meus 5 filhos com amor. Hoje eu sei, como diz uma música linda, quando os momentos são muito difíceis, de Jesus a gente pensa que não está do nosso lado porque não deixa marcas na areia, a música responde, eu te carregava no colo. E é verdade. E é verdade. Nunca como naquela fase difícil eu senti tanta serenidade, tanta calma e a certeza de que iria se resolver. E resolveu. Graças a Deus. Dona Heloísa, tá aí o Herculano, em outro capítulo, né, que se chama A Vida Serena, não é? Dona Heloísa, a gente tem uma vida hoje ciclópica, não é? Mil afazeres o tempo todo, muita informação, como nunca houve, né? Nos bombardeando o tempo todo. Dona Heloísa, nessa sociedade de hoje, não é? O que fazer para ter essa vida serena? A gente tem que abrir umas janelas, buscar esses momentos, como ter uma vida serena nos dias de hoje. O pai aconselha também, procura a perfeição, faça o melhor possível. Nunca te deixes abater. Se abateu, está perdido, porque aí atrai pensamentos de desencarnados e encarnados em depressão e pode entrar numa depressão. Aí vai criar mais problema. Nunca te deixes abater, supera as circunstâncias. Pelo amor de Deus, se caiu por descuido num buraco, vai ficar lá gritando? Não, levanta, tem até outra música. Sacode a poeira e dá a volta por cima e segue em frente, com alegria. Tantos motivos de alegria,
tantos eventos maravilhosos, vai perder uma encarnação por causa de um problema, seja qual for. É preciso orar, vigiar e ir à casa espírita nos bons e nos maus momentos. Se é católico, vai à sua igreja. Se é budista, vai ao templo budista. Aliás, adoro a monja Coen. Às vezes ela fala algumas coisas que eu abro a boca. Não esperava de uma monja. A mana que ouve me conta, ela é uma graça. Vai ao budismo, mas, por favor, lembre, você é um ser espiritual. Você não é um corpo de carne, não é apenas uma mãe de família. Eu estou com 2 filhos com problemas que vão passar. O Vicentinho tirou pedra do rim, depois de um problema de câncer do esôfago que sarou, está melhor a cada dia. O Antônio Eloy, que era da minha sogra, veio para mim quando ela desencarnou, está muito gordo, com erisipela nas pernas, mas está se tratando, vai passar. Aí, se ele que passar para o mundo espiritual, se for, a gente aceita, porque existem espíritos de luzes que o amam mais do que nós mesmos. Que cada um eu gostaria que ficassem comigo na Terra, mas aceitarei o que aprendi com meu pai e com a minha mãe. Se for a hora de algum dos meus filhos ir para o mundo espiritual. E se for minha hora também, não tenho, como diz o Wagner, não tenho pressa, amo a terra, amo as casas espíritas, me alimento nessa terra linda que nos recebeu com todo amor, mas se chega a hora, vou com elegância. Vou falar, puxa, que pena, gostaria, estava tão acostumada com meu quarto, minhas flores, minhas amigas, meus amigos, minhas casas espíritas, mas eu vim da pátria espiritual. Vamos encontrar outros amigos, outros centros, outro trabalho. Há que ter elegância sempre, e é um hábito. Eu vi uma artista antiga, ela está toda enrugadinha, mas elegante e trabalhando no teatro. Eu falei, é assim. Ela podia dizer, ah, mas com essas rugas, ah, mas não tem mais. Onde quer que estejamos, Deus vela por nós. Temos que cumprir nossa tarefa. Que vergonha é isso! Qualquer coisa, chora, larga a casa espírita, larga a igreja católica, larga... O que é isso? Dona Heloísa, no final eu vou querer repetir isso que a senhora falou, que eu achei muito bonito, né? Quando chegar a hora, a gente tem que partir com elegância. Com Com elegância, né? elegância. É, Daqui a pouco eu vou voltar para isso aí. Mas, dona Heloísa, veja bem, ainda sobre a gente buscar ter uma vida serena, não é? Dona Heloísa, nós somos espíritas, né? Eu noto muito no ambiente espírita, até às vezes, pessoal em rede social, a gente vive no Brasil uma guerra política, sem entrar na questão, né, dona Heloísa? Nessa polarização. E eu vejo muitos nossos irmãos espíritas, né, indo para esse debate, mas não, denotando uma falta de serenidade, de respeito à opinião do outro, que pode ser diferente da sua. Um conselho seu, a gente não devia se envolver nessa ribalta aí, nessa arena política, né, dona Heloísa? que bobagem! Tudo muda, tudo se transforma, tudo passa. E, na verdade, eu vi políticos, candidatos que se odiavam de mãos dadas agora, trabalhando juntos, porque interessa aos dois problemas deles. Agora, dissolver família, pai não falar com filho, eu falei logo no início, quando a família estiver reunida, ninguém quer saber de partido político, de nada político. Essa política desequilibrada que agora no Brasil é intensa tem destruído até casamentos. O que é isso? E os políticos mudam de partido e de companhia com alegria, não estão nem aí. Então, vamos caminhar usando a razão, não ficar se deixando arrastar pelo sentimento, que às vezes é um cavalo desequilibrado. A razão. Kardec já disse,
fé raciocinada. Dona Luísa, então o Herculano diz que um homem sereno enfrenta com tranquilidade as tempestades da vida. Falou nessa busca por uma vida serena, né? E aí há um capítulo onde ele trata do mundo, o mundo sereno que há de virá, né? Dona Luísa, isso é quase uma promessa, né? A transição planetária que vai levar a uma humanidade redimida de amanhã, uma humanidade muito melhor, mais consciente espiritualmente. E eu quero perguntar à senhora, né? Este mundo aqui na Terra realmente vai se tornar um dia um mundo sereno? Claro que vai. E depende também de nós. Cada um que cria serenidade em seu interior acende um pingo de luz. E logo, quando o número maior criar, Gandhi lutou contra a repulsa aos intocáveis. E ele falava, não tenham pensamentos violentos. E ele conseguiu, ele adotou uma menina intocável, porque diziam na Índia que os intocáveis estragavam nossa aura. O que é isso, gente? Ninguém pode tornar outro indivíduo pior. Então, temos que criar dentro de nós um mundo de paz, um mundo de bons pensamentos, para auxiliarmos o nosso planeta e o nosso querido Brasil. Depende de cada um de nós. Vai ser um mundo de regeneração, sem violência, sem crueldade. Quando os judeus esperaram o Messias por séculos, mas Jesus veio e toda a terra passou pela revolução do amor verdadeiro de Jesus de Nazaré e melhoramos. Agora, na espiral de evolução, estamos numa aparente descida, onde o mal vem à tona para ser limpado. Paciência. Em seguida vem, como diz a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, uma nova subida, um novo renascimento. E é para lá que nós vamos. Vai mudar para melhor. Dona Heloísa, a senhora citou rapidamente aqui o Brasil, né? Mas antes da gente gravar, isso aqui eu posso revelar que eu achei muito bonito, né? Dona Heloísa, a gente conversando, Dona Heloísa falava do amor dela por essa pátria, mas não só pelo Brasil. Eu falo para o mundo se tornar sereno, a gente agradecer a Deus, Dona Heloísa, e eu queria que a senhora falasse o que a senhora me dizia, né? Como a senhora admira o temperamento do povo brasileiro, né? Então, realmente, a gente agradecer de estar num país como esse, né, Dona Heloísa? Na França, qualquer coisa faz um movimento, um horror. Na Venezuela, está um horror. Na Rússia, guerra. O que é isso, minha gente? Uma guerra injusta, uma guerra tola. Na Ucrânia, eles têm que retribuir a guerra. Israel, o Hamas, os palestinos. Gente, os séculos passaram. Estávamos aparentemente melhorando quando estoura essa bomba de raiva, de inquietação, de desejar matar seu irmão. Caim e Abel, história dos judeus, lá atrás, quando não havia tantos recursos, tanta sabedoria, tanto remédio para acalmar o povo, agora, numa época que devia ser de felicidade, o desequilíbrio, parece que o homem não consegue ficar sereno. Um grande número sente prazer em ficar nessa guerra física ou espiritual. Então, os que são mais calmos têm que orar para que as entidades de luzes possam agir no nosso querido planeta, amenizando o sofrimento e os prejuízos das regiões que estão em guerra. Então, a gente tem que buscar essa serenidade e uma vida serena. Agora, não foi à toa, como Dona Heloísa colocou. Dona Heloísa, eu vejo às vezes um espírito ou outro dizer que a obra do Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é uma obra muito verde e amarela, demais além da conta, né? Mas Humberto de Campos, para mim, foi muito feliz que aqui é a Pátria do Evangelho e o Coração do Mundo, não é, Dona Heloísa?
a terra onde aceitaram mais o espiritismo. Tem Pois o é. maior número de espíritas, de católicos. É uma terra espiritualista. Agora, é claro que tem os espíritos de porco brincando, faz parte da humanidade, mas eles estão com alunos melhores para se modificarem. Agora vai chegar a hora, diz a Gênese, que houve a última oportunidade para os com dificuldades emocionais, os desequilibrados reencarnarem. Mas depois, quando houver essa mudança na Terra, não por castigo, porque são afins, eles vão reencarnar em mundos mais difíceis. Lá eles se sentirão bem, serão até professores, inventores e aprenderão a arte de amar e de tornar o próximo mais feliz. O sorriso, o abraço, o respeito, o Jesus. Amai ao próximo como a si mesmo. Mas muitos não se amam, então não sabem amar o próximo. Tem que se amarem, caminharem com dignidade, aí se ligam às luzes da terra e melhoraremos. Dona Heloísa, aí voltando agora é a última parte do nosso programa de hoje. O Herculano falou sobre um homem sereno, aquele que busca a vida serena, e vamos transformar isso aqui um dia num mundo sereno. Mas o último capítulo da obra, Dona Heloísa, o Herculano, é o epílogo da vida, né? O Herculano intitulou esse último capítulo como A Morte Serena. Aí Dona Heloísa usou um termo que eu nunca ouço ninguém falar assim, não é? A gente buscar viver de tal forma que no momento da partida você parta com elegância da alma, não é? Aceitação. Agora, tudo isso é uma construção, não é, Dona Heloísa? Construção. O E o que fazer para ter uma esforço. vida serena? Se os políticos, no desequilíbrio deles, conseguem um xinga o outro, ódio, 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 daqui a pouco de mãos dadas para aumentarem os votos, por que o indivíduo mais equilibrado, mais tranquilo, não consegue? Porque não quer. Ele acha que se diminui, somos todos irmãos. Jesus é um exemplo, eu às vezes fico parada, eu não acredito. Ele sabia que Judas Iscariote ia traí-lo e ele manteve elegância. Quando os bandidos vieram com Judas para prendê-lo, ele manteve elegância. Na cruz, com dores, porque ele nunca foi um ator, ele quis passar o que nós passamos, exemplificou, ele manteve elegância. Maria de Nazaré, mãe amorosa, o coração dela devia estar sofrendo, manteve elegância. Elegância sempre, desequilíbrio não. Até os pequenos animaizinhos da terra, gatinhos, cachorrinhos, são elegantes quando bem tratados. Um ou outro é desequilibradinho, mas a maioria perdoa incondicionalmente. Olha-nos como se fôssemos os mais lindos do universo. Então, o homem da Terra há que ter elegância. Vamos treinar elegância física e elegância espiritual. Dona Heloísa, a gente já repetiu isso aqui em alguns programas, mas se a gente repetisse em todos os programas, ainda seria pouco, né? Porque Herculano era aquele homem com a volúpia para defender Kardec, mas a Muito. sua vida foi uma vida de serenidade. Dona Heloísa, ele encerra o capítulo com a morte serena, mas seu pai foi impressionante até na hora suprema da morte. Sai do corpo, lúcido, e se comunica em seguida. Eu estou trazendo isso aqui de novo, a comunicação na garagem. Mas é Foi muito importante. até isso, né, Dona Heloísa? Até isso. E ele não é o único. Todo mundo devia pesquisar no céu e inferno. Tem uma senhora que tem uma vida, o Dr. Jobar, um espírito feliz, desencarna, já pede para orarem
pelos que sofrem, outro já fala no velório, escreve um bilhetinho pedindo que na hora do enterro falem que a morte não existe. Essa senhora viúva, uma vida de luta, desencarna e já está lúcida e feliz. E os infelizes, os perturbados também. Lembra as histórias dos castelos da Inglaterra? Que eles apareciam arrastando correntes, xingando os espíritos inferiores? Morreram, percebiam que morreram. Então, não há isso, morre, um vai para o céu, o outro fica, não percebe nada. Não, somos o que somos no corpo físico e fora do corpo físico. O pai continuou o que ele era. Um espírito inferior aparece no céu e inferno. Tem um lá que está sofrendo e diz: estou sofrendo. Aí teve um moço muito inteligente que cometeu um erro incrível. Ele queria, foi contra o livro O Céu e o Inferno, porque queria que no plano espiritual não existisse sofrimento. Não há julgamento, mas nós é que nos analisamos e criamos o nosso livro de educação para nós mesmos. Quem agiu errado se conscientiza. Livro Cristo Espera por Ti, do querido Valdo Vieira. Nunca falou bobagem. Quando não gostou do trabalho do Chico Xavier, saiu. Não ficou tentando denegrir Chico. E criou lá a filosofia dele. Esse livro, do tempo que ele estava com Chico, conta a história com uma moça bastarda. Naquela época existia isso horrível, bastardo. Filho é filho. Ela perseguiu o pai, prejudicou o pai, namorou o próprio irmão, que ela sabia que era irmão, para atormentar o pai. Quando ela desencarna, mostram para ela o que ela fez. Ela diz: não acredito e não aceito a reencarnação proposta. Passam o filme. Ela chora e diz: eu mereço, eu quero ser educada, errei muito. Pronto, acabou. Leon Tolstói, livro de Célia Xavier, odiava a Igreja Ortodoxa Russa, gritava, ele era bom, ajudava todos os empregados, amava a mulher, mas gritava que a igreja deformara Jesus. Desencarna, depois de brigar com a mulher, porque ficou perturbado, fica jogando pedra, para. Brigou com a mulher, saiu de casa, morreu longe, uma filha acompanhou ele, morreu lá, aí ele se comunica. Ele está sentado triste. Ele fala: por que minha vida ficou tão difícil? Aí aparece numa tela ele vestido como dirigente da Igreja Russa, o maior responsável pelos erros da Igreja Ortodoxa Russa. Aí ele chora. E mais, ele se pergunta: mas por que eu brigava com a minha mulher? Velho, ele começou, devido à agressividade, receber a atuação de um amigo, ex-amigo que ele prejudicara. A atual mulher que ele amara tanto fora a mulher do amigo, e ele roubara do amigo. Aí ele ficou, não sabia o que fazer. Levaram ele a ver o amigo. Ele pediu perdão ao amigo, durante meses o amigo não falou com ele, estava em tratamento no mundo espiritual. Havia sido, quando Tolstói desencarnou, ele foi recolhido e estava em tratamento. De vez em quando, Tolstói conseguia que ele olhasse de lado, Tolstói. Aí ele ofereceu, disse que dava a mulher de volta para o amigo. Falei: engraçadinho, eu tinha que saber o que a mulher queria, eu dava tchau para os dois. Vou começar uma vida nova, vocês são muito desequilibrados. Então, é a elegância sempre. Não adianta fazer como criança que se atira no chão, bate pernas, braços, grita. Outro dia eu vi um no shopping, adorei a mãe. Quando eu era jovem, eu fiz a mesma coisa e esse filho fez só uma vez isso. Ele não queria ir para o shopping, não queria ir para a escola depois do shopping. Ele se atirou, eu fiquei parada olhando. Essa moça repetiu, fui falar com ela e dei parabéns. O menino gritou, esperneou, ela cruzou os braços e, talvez rezando, a gente ora nessa hora, e ficou. O menino cansou, abriu o olhinho, pequenininho.
olhou de um lado para o outro, levantou ainda chorando e se encostou na mãe. Aí ela passou a mão na cabeça dele. Envergonhado. Quer dizer, não vamos, nas horas difíceis, bancar crianças mimadas. Olha, temos milhares de testemunhas nos olhando. Coragem, aceite a lição e mantenha a classe. Por favor. Tem uma amiga minha na André Luiz, não vou falar o nome. Ela está se tratando de câncer há alguns anos. Nunca reclamou, sorridente, perdeu o cabelo, pôs uma peruquinha, agora o cabelo voltou, apareceram outros focos e ela mantém elegância. Eu falo, menina, você é meu exemplo de elegância espiritual e aceitação de lições que foram provavelmente escolhidas. Obrigada, obrigada. Não sei se eu teria essa força sua, porque, olha, é uma força, e o marido apoia. Também ela tem o apoio de um marido querido. Mas olha que precisa muita elegância, muito equilíbrio emocional e espiritual, muita classe, espíritos diferenciados. Dona Heloísa, a senhora acrescentou outra coisa aí, não é? A elegância, e Dona Heloísa falou, a coragem. A senhora lembrou, me lembrou Emmanuel com Chico, né? Chico, se tiver de morrer, morra com coragem, com dignidade, né? Que eu vi o aviãozinho caindo, tadinho. Eu falei, nunca mais vou viajar de aviãozinho pequeno se cai. Será que eu vou ter elegância nessa hora? Não, não quero saber. Aí vi uma médica linda, moça bonita, que estava no avião. Falar, claro que as luzes receberam aqueles espíritos, mas se perde elegância, nem enxerga as luzes, mergulha na sombra. Dona Heloísa, isso é até instintivo, né? Deus perdoa aquele momento de pânico nesses acidentes coletivos, que ali já é o atavismo, né? Aquilo ali é triste, é Mas, triste. olha, em geral, os que se preparam têm classe. É, Em geral, eles a conseguem. Por isso, a gente tem que saber que conosco qualquer acontecimento pode ser, porque um filho não é melhor do que o outro. Todos estamos numa grande escola maravilhosa. eu fico pensando aquele pai que, nesse mesmo avião que a senhora falou, com a filhinha, gravou a filhinha entrando no avião, fotografou ela dentro do avião. Eu digo, meu Deus, mas a vida continua, isso que nos consola, continuam vivos, seguindo a estrada, né, dona Heloísa? Graças a Deus, a morte não existe. Senão ia ficar mais difícil na Terra. Dona Heloísa, olhe, eu não sei se foi a data de Herculano, se foi essa conversa em homenagem a Herculano. A senhora sempre está, viu? A senhora sempre está. Mas hoje a senhora ainda está mais bonita ainda. Está com, Ai, tá com obrigada. a aura, eu não sei Ai, o que é, viu? ai, olha, acho que é que eu estou frequentando relativamente a Casa dos Humildes, que está muito bem dirigida por um amigo meu, sabe? O senhor Bruno Tavares. Estou Eu sendo sou um dos, viu? o grupo produz luzes e todos melhores, graças a Deus. Tá bom. Olha, e continue obsediando a gente, viu? Eu quero que o pessoal continue falando. Ah, Heloísa Pires, eu não mereço, mas agradeço. São lindos, estão sendo todos unidos, bem evangelizados pela espiritualidade superior. Graças a Deus. Dona Heloísa, vamos orar? Adoro orar. Dona Heloísa, tem outra também que eu gosto muito. Vamos orar. Podemos e devemos. Podemos e devemos, né? Adoro orar. É o máximo do pensamento positivo. E a ciência diz que o pensamento baseado no bem ou na oração, doutor Silva Costa Renato pôs na internet, ilumina o cérebro e irriga o cérebro.
Na minha idade, eu preciso iluminar e irrigar e aumenta a massa do cérebro. Doutor Silva Costa Renato. É preciso orar. Mas deixa eu explicar a elegância de Dona Heloísa. Dona Heloísa tem muita elegância. Com todo mundo que eu entrevisto, o convidado faz a prece final. Mas Dona Heloísa prefere que eu faça. Ela me pede, viu, pessoal? Eu Então, preciso ouvir prece. Eu cresci ouvindo prece. Agora, de repente, querem que eu só faça prece. Não, eu quero ouvir. Eu preciso. Agradeço. Obrigada. eu já estou acostumado. Mas imaginem, pessoal, no começo, a filha de Herculano, você faz a prece que eu preciso ouvir. A Eu prece adoro. era trêmula, mas saía. Imagina, você é muito humilde. É casa dos humildes, tem que Pois é. ser. Só tem espírito orgulhoso lá procurando ser humilde, viu, Dona Não, Heloísa? já tão humilde, já tão bem humilde. No planeta Terra, no nosso estágio, brilham. Dona Heloísa, vamos orar. Vamos agradecer por essa noite especial em homenagem a Herculano. Herculano, parabéns para você nessa data tão querida. Ser feliz, Herculano Pires. Continua a tua jornada e tua mensagem está aqui, nos ensinando a busca da serenidade e da elegância quando chegar a hora da nossa partida, para quem sabe um dia encontrar a ti, Herculano, e beijar tuas mãos como um mestre muito querido, muito amado que foste. Parabéns, Herculano. Amamos Jesus acima de tudo, mas amamos também Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Meus queridos irmãos, estamos encerrando em outubro. Estarei aqui com Dona Heloísa. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe Eva, que te amo como sempre. Não te esqueço. Dona Heloísa, encerrando, eu queria dizer uma coisa. A senhora me emocionou aqui, viu? Porque minha mãe gostava muito de um cantor negro alto chamado Noite Ilustrada. E Dona Heloísa lembrou a música, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, né? Ai, dona Eva, coisa linda. É por isso que eu gosto de Dona Heloísa também. Dona Heloísa tem um voo da filosofia, mas Heloísa Pires é pop também, viu? É pop. Né? Dona Heloísa, um beijo. Gratidão por tudo, viu? Gratidão. Beijo na família linda. E que dona Eva receba o parabéns pelo filho que criou. Parabéns, dona Eva. E de Herculano, parabéns, Herculano, que filha elegante o senhor tem. Tchau, Dona Heloísa. Paz e Tchau. bem.